Boa noite. Tudo bem? Quero mais sorrisos. É isso. Assim eu trabalho melhor, produzo melhor. Todo mundo, né? Hoje, aproveitando o ensejo da bela prece que nós ouvimos, nós vamos falar sobre a prece. E para falar sobre a prece, nós decidimos ir lá nos fundamentos, ir lá em Kardec, no Livro dos Espíritos, justamente no capítulo que fala da lei de adoração, mais especificamente da prece. Tiramos 5 perguntas de lá e vamos refletir sobre essas perguntas. Tá? A 658, Kardec pergunta aos espíritos: a prece é agradável a Deus? Esses respondem: a prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração. Sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração. Porque a intenção é tudo para Ele, e a prece do coração é preferível àquela que se pode ler, por bela que seja, que se lês mais com os lábios do que com o pensamento. A prece é agradável a Deus enquanto ela é dita com fé, fervor e sinceridade. Mas não creais que ela seja tocada pelo homem fútil, orgulhoso e egoísta. O que ele está nos colocando? Que ela tem de ser, essa prece ela tem de vir de dentro de nós, ela tem de ser sincera. E ao homem fútil e orgulhoso, né, essa prece ela não é ouvida, desde que ela seja manifestada dessa forma. Ele ainda continua na mesma questão. A menos que isso seja, de sua parte, um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Portanto, a prece feita da forma correta é atendida a todas as criaturas são atendidas por ela. Na sequência, na 659, Kardec pergunta: qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, se aproximar dele e colocar-se em comunicação com ele. Repare os verbos: pensar, aproximar-se, comunicar. Deus não necessita de nossas preces. É um ser por si só. Não tem essa necessidade. Nós é que temos a necessidade de nos ligarmos a Ele através da prece. É assim que funciona. Porque a misericórdia divina, ela está para nós como a energia em nossa casa. Está ali, na tomada, disponível. Você pluga qualquer objeto e todos eles funcionarão. A relação com o divino é essa mesma facilidade. Basta estabelecer o pensamento, direcionando a ele, que nós estaremos entrando em contato. E isso é necessário para que nós mantenhamos a nossa vibração num estágio mais elevado. Via de regra, a gente começa o nosso dia e às vezes nós esquecemos da importância que a prece vai exercer nesse dia. Começamos de forma atribulada, não conversamos direito em casa, não olhamos direito com as pessoas que convivem conosco, e saímos de forma atabalhoada, e vamos tendo um dia cheio de coisas materiais, de compromissos, né? E vivendo a materialidade. No entanto, pode ser um dia diferente, pode ser melhor. Se nós exercermos o hábito da prece, porque como o Divaldo Franco sempre fala, nós somos criaturas de hábito, nós só temos de trocar alguns hábitos. O hábito da reclamação, que tal a gente trocar pelo hábito da prece? O hábito da queixa, né, trocarmos pelo hábito da prece. Então nós podemos melhorar o nosso dia através da prece.
Pela prece, pode-se propor 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Tá? Louvar, pedir e agradecer. O louvar nós vamos ver através da poesia, através da música, através da literatura, de diversas formas. O agradecer, eventualmente nós fazemos. Agradecemos menos do que deveríamos. Agora, o pedir, esse nós somos especialistas. Pedir é conosco mesmo. Tá? Só que a gente vai ver nas questões seguintes algo bem interessante. Na 660, Kardec vai lá. A prece torna o homem melhor? Ou seja, o homem que faz prece vai ser uma criatura melhor? A resposta das entidades venerandas é sim, porque aquele que ora com fervor e confiança é mais forte contra as tentações do mal. O que seriam essas tentações do mal? Essas tentações do mal são as nossas más inclinações. Todos nós temos. No estágio evolutivo que nos encontramos, todos nós estamos nos esforçando para ser uma pessoa melhor. Às vezes é o hábito da maledicência. Às vezes é o hábito da queixa, do azedume, da irritabilidade. Cada um de nós conhece as próprias mazelas, sabe aonde é o calcanhar de Aquiles que temos. Então a prece nos fortalece para que possamos superar essas limitações que nós temos, que nós trazemos ainda em nossas entranhas. Então podemos nos fortalecer. É óbvio que aqui ele coloca fervor e confiança e sinceridade. Na mesma questão, ele faz uma nova indagação, não é outra pergunta, dentro daquela mesma questão. Como ocorre que certas pessoas que oram muito, sejam malgrado isso, de um caráter muito mau, invejosas, ciumentas, coléricas, carentes de benevolência e indulgência, e mesmo algumas vezes viciosas, trocando em miúdos? E as pessoas que oram muito, mas são difíceis, duras de aguentar, se tornam melhores? Foi isso que ele perguntou. Né? De uma forma muito bonita, muito polida, né? Mas, interessante é a resposta. O essencial não é orar muito. Oração não tem nada a ver com matemática, com soma. Mas orar bem. Quer dizer que tem esse negócio de orar bem, então? Isso funciona? Existe uma forma correta de fazer, uma forma incorreta? Essas pessoas creem que todo o mérito está na extensão da prece, na quantidade, na demora, na longevidade da prece, e fecham os olhos para seus próprios defeitos. A prece para elas é uma ocupação, um emprego de tempo, mas não um estudo delas mesmas. Não é o remédio que é ineficaz, mas a maneira como é empregado. A gente vê na cabeça falando isso a figura da Beata, né? Das novelas lá. Reza, 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 reza. Fala mal, fala mal, fala mal, fala mal, fala mal. É mais ou menos isso que vem na nossa cabeça. Não adianta a quantidade. O que vai fazer a diferença é a qualidade, é a sinceridade, é o desejo, é o fervor, é a fé, é a confiança. É isso que é determinante. Não adianta pegarmos um objeto material e contarmos orações. Não vai funcionar. E se eu contar as orações e te colocar tudo isso que você falou? Vai funcionar, porque tudo isso que eu falei é o que funciona. Aliás, não sou eu que falei, está escrito aqui. Tá? É o desejo sincero, é o querer, é sentimento. A melhor prece que existe é a que sai das suas entranhas, do seu coração. É a sincera, é a conversa com Deus. É quando você se sente
No momento difícil, você fica sozinho, você senta, você ajoelha, você faz o que você quiser. E ali, naquele momento, você se entrega, você é o mais franco, mais honesto possível numa conversa com o seu melhor amigo, com a pessoa que vai lhe escutar e vai lhe entender totalmente. Aí sim, preciso decorar uma prece bonita? Não tem necessidade. Ah, mas eu faço uma prece tão bonita e vem do coração? Ótimo. O essencial é nós termos essa consciência que o nosso sentimento, as nossas emoções, tá? É isso que é o determinante numa prece. Não é a quantidade e nem as palavras belas. Se for bela, melhor ainda, mas imbuída da emoção, imbuída do sentimento. Tá? Na 661, pode-se utilmente pedir a Deus que nos perdoe nossas faltas? Ou seja, se a gente fizer uma prece bem bacana, pedir para que as nossas faltas sejam perdoadas, elas são perdoadas? Gente, tem 150 anos, mais de 150 anos essas perguntas. E como elas são precisas, como elas são atuais. Pode-se utilmente pedir a Deus que nos perdoe nossas faltas? A resposta das entidades: Deus sabe discernir o bem e o mal. A prece não oculta as faltas. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas, não o obtém. Simplesmente pedir para que as faltas que nós porventura tenhamos feito desapareçam, não é assim que funciona. Elas continuarão lá. Senão, mudando de conduta. Não adianta a gente participar de um ritual aonde nós vamos lá, descarregamos, fiz isso de errado, né? Tô perdoado. Ah, você reza X, Y, Z, multiplicado por tanto, faz uma conta matemática aí, você está perdoado. Não é assim que funciona. Não poderia ser. Porque se fosse assim, seria corrupção. Seria corromper. Porque não foi isso que Jesus ensinou. As boas ações são as melhores preces, porque os atos valem mais do que as palavras. Vale lembrar uma vez que perguntaram à irmã Dulce se era melhor, parece pergunta de fariseu que fizeram para ela, se era melhor orar ou trabalhar na caridade como ela fazia. E os sábios são os sábios, os inspirados são os inspirados. A resposta foi simples. Você ora com os lábios, as mãos estão desocupadas. Então trabalhe e ore. Faça simultaneamente. Quer dizer, não tem uma melhor do que a outra. As duas coisas têm de ser feitas. Na 662, Kardec vai lá e pode-se orar utilmente por outra, quer dizer, por outra pessoa. É útil orar por outra pessoa? A resposta: o espírito daquele que ora age por sua vontade de fazer o bem. Pela prece, ele atrai para si os bons espíritos que se associam ao bem que quer fazer. Quando você ora por alguém, você está fazendo um bem a você mesmo. É dando que se recebe, né? Francisco de Assis. Porque a hora que você ora, você está com a intenção sincera de auxiliar e de levar algo bom a uma terceira pessoa. A partir do momento que você faz, lembra que a gente falou? A comunicação, a ligação com a espiritualidade superior, você se associa a essas entidades. Então orar
para os outros, sejam eles encarnados ou desencarnados, o benefício maior é de quem ora. Porque toda uma corrente é feita uma ligação da corrente desses espíritos no intuito de ajudar aquela pessoa. Se aquela pessoa será beneficiada ou não, é uma questão secundária. Então, toda vez que você tiver a oportunidade, ore. Não somente pelos seus filhos, pelos seus pais, pelos seus parentes próximos. Ore para aquele vizinho que você vê que está com dificuldade, que às vezes é uma pessoa difícil. Comece a orar por ele, você vai emanar vibrações e energias. Essa pessoa se transformará com você. Ao invés de endereçar aflições e irritabilidade a essas pessoas, enderece afeto. Ponha compaixão. Os budistas costumam falar que nós, os ocidentais, não sabemos perdoar sem pôr compaixão. E é verdade. A compaixão é você ver aquele indivíduo no azedume, naquela irritabilidade, como um doente momentâneo. Naquele momento ele está doente. E com o doente, a gente faz prece, a gente não briga. Então, todas as oportunidades são oportunidades. As situações difíceis, a situação que nós estamos vivenciando no nosso país, como o Divaldo deu uma entrevista ontem, ou hoje, não sei, que o país está ótimo. Né? Eu li aquilo ali e falei, que cara otimista, que cara ligado com a espiritualidade. Estamos no meio de uma reforma. E no meio de uma reforma, no meio de um estágio evolutivo, você quebra a parede, você faz sujeira, estoura cano, aparece um monte de lama. Né? Mas depois, ali na frente, tudo vai estar muito mais bonito. É como uma reforma de uma casa. Durante é uma tragédia, depois é uma beleza. Então tudo está bem. E se nós orarmos pelo nosso país, pelos nossos governantes, nós melhoraremos essa situação. Através das nossas vibrações somadas, das nossas energias somadas, tudo se torna mais sereno e mais tranquilo, porque tudo se resolverá. Jesus comanda esse sinal. Ele faz uma observação. Possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e a vontade, um poder de ação que se estende além dos limites da nossa esfera corporal. A prece, por outro, é um ato dessa vontade. Se ela é ardente e sincera, pode chamar em sua ajuda os bons espíritos, a fim de sugerir-lhes bons pensamentos e dar-lhe a força do corpo e da alma de que necessita. Mas ainda, a prece do coração é tudo, a dos lábios não é nada. Caminhamos para 664. É útil orar pelos mortos e pelos espíritos sofredores? Nesse caso, como nossas preces podem proporcionar-lhes alívio e abreviar os seus sofrimentos? Tem ela o poder de dobrar a justiça de Deus? Tinha a hora que Kardec era impertinente, né? Ele fazia umas perguntas que... Mas ele precisava das respostas, ele precisava esclarecer tudo isso. Ele precisava trazer luz às trevas do período, que estavam findando, é bem verdade. A prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus. Mas a alma pela qual se ora experimenta alívio. Ivone Pereira do Amaral, uma médium contemporânea de Chico Xavier, que tem livros maravilhosos. Num dos livros dela, em determinado momento de sua vida, ela relatando nesta obra, ela se vê expulsa de uma casa, com 2 malas enormes, uma senhora, uma mulher, e com seus pensamentos, o que faço agora? Para onde vou?
dentre as suas diversas faculdades mediúnicas, tinha evidência. Começa a aparecer à frente dela um homem enorme, extremamente forte, com o rosto desconfigurado. Ela, habituada a isso, não estranha, apenas aguarda o contato, a comunicação, o que queria aquele ser. Né? Nesse aguardar, ele começa a falar. Ele havia cometido suicídio há algum tempo. Havia se jogado nos trilhos. Aquela cara deformada era do seu perispírito, ainda provinha dessa época. Então ele contando essa história falou: eu só tive um alívio. Um alívio. Foram as suas orações. E você não tem ideia do alívio que eu tive. Ivone Pereira tinha o hábito de ler o prontuário dos jornais das pessoas que haviam morrido. E ela, com um compromisso muito grande com os suicidas, sempre orava por eles, de forma intensa, fervorosa e sincera. Aquele espírito, agora eu vou retribuir. Vulgarmente chamamos de incorporação, se conectou a ela e com uma força descomunal levantou aquelas duas malas enormes e pesadas como se fossem plumas. E ela seguiu o seu destino. Olha o que uma prece pode fazer. Olha o alívio. E em vários livros nós temos esses relatos da doutrina. Infelizmente, alguns irmãos de outras religiões decidiram, por algum motivo, que orar para aqueles que se foram não tem utilidade. Ora, mas se você está na dúvida, vai que você está errado. Já que não tem utilidade, faça. Mas tem uma utilidade enorme. E nós temos N referências de literatura, sempre abordando esse caso, esse tema. O alívio que essa criatura, em particular, vai receber. Não aquela prece de evocação, de lamúria, quando você perde um ente querido, e no primeiro momento isso é extremamente difícil, isso é doloroso. Mas há, através do esclarecimento que a doutrina nos traz, de nós assumirmos essa postura e esse conhecimento. E ao orarmos para aqueles que já se foram, entregarmos os nossos melhores sentimentos e as nossas melhores emoções. Na sua prece, enderece o seu amor. Eu não sei aonde você, meu querido, está, ou minha querida, está. Mas eu lhe amo. Eu desejo o seu bem. Eu quero que você receba, onde você estiver, essas minhas palavras e essa minha energia. É assim que funciona. Aonde estiver, se estiver num lugar difícil, temporário, é óbvio, receberá um alívio imenso. Se estiver num bom lugar, receberá a alegria e aquele entusiasmo que nós recebemos também quando recebemos as visitas em desdobramento, ou quando eles vêm, ou quando nós vamos. A prece permite também essa ligação com os dois planos da vida. Somos seres imortais. Nascemos, viveremos um período aqui na matéria para aprender. Aqui é uma escola, muitas vezes um presídio, muitas vezes um hospital. Vai depender muito mais das nossas escolhas, talvez um pouco de cada em determinados momentos. Mas coloquemos o nosso sentimento, as nossas emoções em todas as preces que nós fizermos. Não precisa ser uma prece de 2 horas, não precisa ser uma ladainha. 2 minutos, 3 minutos, 30 segundos. Muitas vidas foram salvas por causa desses momentos de elevação
aonde os nossos amigos espirituais têm acesso a nós. No momento de dificuldade, no momento de penúria, ficamos nervosos, ficamos irritados, aflitos. Como vou fazer? Como vou fazer com tal situação? Que caminho seguir? Para onde ir? Acalma-te. Acerena-te. Olha para dentro de ti. Tudo que não tem solução, solucionado está. Eleva teus pensamentos, eleva a tua voz, no teu íntimo. Vai ao encontro das entidades venerandas, vai ao encontro de Jesus. Não tenha dúvida, é a Jesus que a gente ora. É o governador desse planeta. É um indivíduo que há 4,5 bilhões de anos planejou tudo isso. Já era um espírito puro desde aquela época. É a Ele que endereçamos as nossas preces. E todas essas criaturas que estão a serviço de Deus, não importam qual religião elas tenham vivenciado em sua vida. Porque quando estamos em aflito, como passamos por um apuro, e recorremos, vale-me Deus, Senhor, não é o X, o Y, o Z que vem, não. Vem o mais próximo que está de você, que está a serviço de Deus. O preconceito é dos homens, não de Deus. Não das criaturas elevadas. Essas já se encontram em outro estágio. Alegra-te. A prece permite o contato com as entidades que amamos. Permite que elevemos até elas pensamentos de harmonia, de bem-querer, de alegria. Mas eu tenho pensado e eu oro porque eu sinto muita falta daquela pessoa. E eu sofro. É compreensível isso. Mas comece a trabalhar em você. Porque ela não morreu, ela mudou-se para um outro plano. É difícil? Sim, é lógico que é difícil. Em alguns casos, muito difícil. Porém, nada acontece ao acaso. O acaso não existe. O acaso é uma palavra inventada pelos homens. Acaso e sorte não existe. As duas situações nunca existiram. Apenas o homem não soube como explicar muitas coisas e utilizou essas duas palavras. Então continue a viver a sua vida com mais plenitude, utilizando a prece para se encontrar, para endereçar mensagens aos entes queridos, para se tornar acessível aos entes queridos. Muitas das vezes que nós estamos num momento difícil, num momento complicado, aquele espírito protetor, às vezes da família, ou seu, ou que esteja envolvido em alguma circunstância, está ali próximo, tentando te passar um pensamento, tentando te transmitir uma informação que vai auxiliá-lo. No entanto, nós fechamos os canais, desligamos as sintonias e nos afligimos de forma desnecessária. Então, ao encontrar-se numa situação similar, reflita sobre isso. Leia essas questões em casa. Quanto mais lemos, quanto mais aprendemos, quanto mais nos envolvemos, o conhecimento é uma bênção. Não fará de nós seres angelicais, mas mostrará os caminhos que temos de percorrer. Nascemos tão somente para duas coisas. Mais nada. Tudo é acessório. Se você vai casar, se você não vai casar, se você vai ter filhos, se vai ter neto, tudo é acessório. Tudo é ferramenta de aprendizado. Porque nós nascemos somente para duas coisas. De uma forma de metáfora, para desenvolver as duas asas do anjo. Estamos condenados a ser anjos um dia. Uma é a asa do conhecimento. A outra é a asa do amor e da bondade. Então somente encarnamos para isso.
Então, tudo à nossa volta são ferramentas. Se elas estão difíceis, é porque nós, em outrora, não demos muito valor àquelas circunstâncias e hoje passamos pela necessidade. Quem não tem uma família, há de ter não valorizado aquela que tinha. Não como castigo, mas pela necessidade educativa. Que a paz de Jesus esteja em nossas casas e principalmente em nossos corações. Obrigado.